A Bíblia é o suficiente. Nós não precisamos de outros recursos para que possamos ir para o céu e termos uma vida plena aqui, nesta terra. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Graça e paz, bom dia, que Deus abençoe. Bora para o Salmo 19. O Salmo 19, versículo 1 até o versículo 6, o salmista fala do primeiro pregador de Deus, a natureza. Mas a partir do verso 7, ele vai falar do segundo pregador, a lei, a revelação de Deus. Vamos lá, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Note o que ele diz aqui. A lei do Senhor restaura a alma. Depois, ele diz, dá sabedoria aos simples. Sabedoria e restauração à alma. Nós precisamos da psicologia? A psicologia é isso, ela diz que vai restaurar a sua alma. Nós precisamos da filosofia? A filosofia é isso, amor à sabedoria. Ou a Bíblia é o suficiente para restaurar a nossa alma? Ou a Bíblia é o suficiente para nos dar sabedoria? É impressionante como que muitas e muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Jesus disse. Aquele que edificar sua casa sobre a rocha, que é a minha palavra, quando vier a tempestade, ele não vai ruir. Mas aquele que edificar a sua vida com base na areia, que são os conceitos deste mundo, esses vão naufragar. E é impressionante como que sistematicamente os cristãos estão lá, edificando as suas vidas com base na psicologia, com base na filosofia, com base nos coaches, enfim, com base em tudo isso que estes homens ímpios têm a oferecer. Paulo, em Atenas, falou que os homens lá na grande Atenas, os gregos, não são eles que moldaram o Ocidente? Os gregos, lá em Atenas, Paulo diz, vocês estão tateando no escuro. Sabe? Homens cegos tentando buscar um caminho. Assim Paulo descreveu o famoso mundo grego de Aristóteles, Platão. Que coisa! Esses dias eu via um cristão falando da importância de lermos a mitologia grega. Eu já li tudo, eu li Platão, estudei Aristóteles, mas não... porque eu sou pastor. Eu acredito sim que uma boa formação é necessário para quem vai ter uma vida acadêmica, uma vida de ensinar, que é o meu caso. Eu preciso conhecer essas coisas, mas eu nunca estudei assim pensando, aquilo que a Bíblia não tem eu vou ter que ler lá. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu leio porque eu preciso saber o que eles falam para combatê-los. É por isso, esse é o grande motivo pelo qual uma boa formação tem que ter essas coisas. Estudar um pouco dos gregos para combatê-los, para mostrar que a Bíblia é suficiente. É óbvio, eu não estou dizendo que tudo que eles falaram é errado, até um relógio quebrado acerta 2 vezes. É óbvio, a gente crê em graça comum, sim, Deus pode revelar, os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, eles são caídos, mas é claro que há algo ali, alguns elementos em que eles acertam. Mas, essencialmente, os seus pensamentos são contra Deus. Paulo fala que antes de nos convertermos, éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus. E aí, então, eu vi um cristão falando sobre a mitologia grega, que nós deveríamos ler, e aí ele explicando assim, e aí, porque os contos de Ulisses, e aí a trajetória do herói, e aí então a descoberta de si mesmo, meu irmão, a descoberta de si mesmo se dá por Deus, pela Bíblia. Pela Bíblia. Eu também não estou negando que há muita beleza muitas vezes na linguagem poética de que eles escrevem. Eu sei, mas sempre há coisas pagãs ali que são contrárias a Deus. Sempre há. Claro, há alguns valores que se identificam com a fé cristã. Sim, isso é inegável. Isso é inegável. Mas você tem que se lembrar disso. Mesmo essas pérolas estão ali no meio da lama. São homens ímpios. A psicologia é a mesma coisa. John MacArthur, no seu livro Introdução ao Aconselhamento Bíblico, vai mostrar que a psicologia surge como um oponente da fé cristã. Não precisamos mais da fé cristã para restaurar a alma. Nós somos agora aqueles que vão restaurar a alma. Os puritanos eram chamados de médicos da alma. Não é isso que a psicologia arroga para si? A medicina da alma? Aqui, ó. Quem restaura a alma? Quem cura a alma? Tá aqui, ó. É a Bíblia. É a Bíblia. Mas tá vendo? Veja como hoje a psicologia
Tudo é doença. Não é pecado mais. Menino rebelde, algum tipo de distúrbio ele tem? Hiperatividade? A mulher lá que saiu com um homem, com um mendigo, surtou. O bandido que matou alguém, também surtou. Tudo é doença hoje. Não estou negando que há pessoas que sejam realmente doentes, mas uma boa parte não estão. Mas tudo é doença. Rebeldia infantil, tudo é doença. Preguiça, tem déficit de atenção. Enfim, tudo tem uma justificativa. E aí então não é mais o pecado, não é mais a nossa culpa. Como John MacArthur diz, ao invés de buscar aconselhamento bíblico, se busca terapia hoje. Ao invés de identificar o seu pecado, se identifica uma doença. E doença, a gente não tem culpa, né? Não tem culpa de ser doente. É ou não é? Ora, nós precisamos da Bíblia. Por exemplo, até os coaches da vida. É claro que eles falam algumas verdades. Uma vez eu ouvia um coach falando sobre administração financeira, eu falava, nossa, certíssimo, perfeito. Até que, e aí vem um conceito mundano que estraga tudo. O que você precisa está na palavra de Deus. É claro que nós podemos aprender coisas técnicas, mas coisas relacionadas à nossa vida espiritual, à nossa alma, à criação de nossos filhos, está aqui, ó, na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Você pode aprender com, cara, como investe na bolsa, mas, por exemplo, o cara tá lá e te ensina como investir na bolsa, e aí logo em seguida ele fala o motivo. Ficar rico, ficar rico, ficar rico. Sendo que a Bíblia declara, aquele que deseja ficar rico peca. Então tá vendo, a premissa, o motivo dele ali é errado, é anticristão. Não é pecado ser rico, mas é pecado desejar ser. Não sei se você entende a diferença, é abissal a diferença. Então, eu e você precisamos da palavra de Deus. Seja cheio da palavra. Seja cheio do conhecimento da palavra. Quando for para estudar, para conhecer outras coisas, simplesmente para refutá-los. Simplesmente para você falar, nossa, como a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus é suficiente para mim e para você. Ela restaura a alma e ela dá sabedoria a você, e é o que você precisa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos. Que o Senhor nos dê graça a cada dia para vermos que a tua palavra é suficiente, ela alimenta a alma, ela nos dá sabedoria, ela é lâmpada para o nosso caminho, ela ilumina o nosso caminho, ela mostra o caminho que devemos percorrer. A tua palavra é fiel e verdadeira, é a palavra de Deus, é o Senhor falando conosco. Agora, todos os outros caminhos são homens corruptos nos ensinando. Aqui é o Senhor dizendo, mas lá são homens falhos, corruptos e mentirosos nos ensinando o que devemos fazer. Ó Deus vivo e todo-poderoso, guia-nos por meio da tua palavra, para que possamos ter uma vida plena e sermos como o homem da parábola que o Senhor Jesus contou, edificados na rocha da tua palavra. Nós oramos, pedimos que o Senhor nos dê força para mais um dia, enfrentarmos nossos desafios por meio da tua palavra, respondermos às angústias que este mundo tem, aos desafios deste mundo, por meio da tua santa e bendita palavra, que possamos pensar de maneira bíblica e assim sairemos vencedores, não importa o que venhamos a enfrentar. Oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã.